Bom, boa noite, Leonardo. Você é um estudante também de engenharia na FRJ, né? Será que a gente poderia iniciar esse podcast com você nos contando um pouquinho melhor dessa trajetória acadêmica até os dias de hoje? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Então, meu nome é Leonardo, estou no 8º período de Engenharia Naval e Oceânica, da UFRJ, e minha trajetória acadêmica, na real, é bem maluca, cara. Eu comecei, assim, eu pensei em muitas coisas no vestibular, que fazer e tudo mais, pensei em psicologia, pensei até em contábeis, e aí eu acabei escolhendo física, porque eu gosto muito, assim, de entender as coisas de um ponto de vista mais fundamental. E aí eu entrei no curso de física, cheguei a cursar um período, só que eu percebi que eu era a pessoa mais normal no curso. E aí, quando eu percebi isso, eu percebi que tinha algo errado, eu precisava mudar. Como eu tenho 2 irmãos que estudaram engenharia, já atuavam no mercado, eles me aconselharam a mudar para engenharia, que mal bem está relacionado com física, né? E aí eu escolhi trocar para engenharia e estou em engenharia naval desde então, e daqui a 6 dias eu viajo para um intercâmbio em Portugal, engenharia naval. Pô, show de bola. Bem legal essa introdução. Agora, assim, entrando um pouquinho mais na área de estatística, né? A gente queria saber de onde é que surgiu o seu interesse pela área de estatística mesmo. Então, quando eu estava no vestibular, uma das estratégias, que acabou não dando certo, mas uma das estratégias que eu escolhi, o que eu queria era ler bastante livros de vários assuntos, né? E um dos assuntos que eu me interessava bastante era psicologia. E eu comecei a ler alguns livros sobre psicologia, dentre eles um livro chamado Rápido e Devagar, de um psicólogo israelense chamado Daniel Kahneman. E o livro, ele, assim, expunha o trabalho desse psicólogo que estava relacionando muito a psicologia com a estatística. E como a estatística existe nas nossas vidas, nas nossas decisões cotidianas. E foi a partir desse livro que eu peguei um interesse, tomei gosto por estatística, e assim, eu acabei levando esse gosto para a minha trajetória acadêmica. Em física, eu gostava muito de mecânica e estatística, eu gostei muito das matérias relacionadas à probabilidade estatística na faculdade, de análise de risco, e até hoje me interesso muito por essa área como um todo. Legal, Leonardo. Assim, falando um pouquinho mais tecnicamente, assim, no livro O Andar do Bêbado, o autor fala um pouco do conceito de disponibilidade. Você podia nos explicar um pouquinho o significado disso e o que isso representa na estatística como um todo? Então, O Andar do Bêbado é um livro que eu acabei lendo depois de ter lido Rápido e Devagar, e é basicamente, assim, uma exposição menos densa, mais simples do Rápido e Devagar. E no Rápido e Devagar e no Andar do Bêbado, eles falam sobre o conceito de heurística. Então, antes de eu explicar sobre disponibilidade, eu vou explicar o que é uma heurística. E heurística é simplesmente uma série de regras que te ajudam a tomar uma decisão, que simplificam o processo de tomar a decisão. E uma das grandes virtudes desse psicólogo israelense, no Rápido e Devagar, e que rendeu para ele, inclusive, o Prêmio Nobel da Economia, em 2001, é de entender a psicologia em termos de heurísticas e vieses. E aí, para entender um pouco melhor, vou me aprofundar sobre o conceito para ficar mais simples quando falar de disponibilidade. Mas, por exemplo, você fala de um jogador de xadrez. Um jogador de xadrez, ele não tem como analisar o tabuleiro e tentar predizer todas as possíveis jogadas que ele pode fazer, que são, sei lá, em torno de 10 elevado a 44, tipo, um número astronômico. Então, ele tem que simplificar o processo de decisão dele, analisando, por exemplo, no caso de um jogador de xadrez, a disposição das peças. Se o peão está naquela posição, se o cavalo está naquela posição, então provavelmente é melhor fazer isso. Então, ele é um atalho que ele tem para simplificar a tomada de decisão. No caso da disponibilidade, o que eles chamam de heurística de disponibilidade, a regra é a seguinte: a gente tende a tomar decisões e ter nossas crenças baseado em quão disponível uma informação está na nossa memória. Então, vou dar um exemplo concreto para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, muita gente acha que, por exemplo, a violência no mundo está aumentando. Então, muita gente acha que o mundo está ficando cada dia mais violento, é uma impressão que as pessoas têm. Por que elas têm essa... Na realidade, se você analisar estatisticamente, olhar os dados, olhar como eles eram no passado e contar, por exemplo, quantos homicídios estão
acontecendo hoje quantos aconteciam antigamente, você vai ver que a progressão está melhorando muito. Então, de um ponto de vista racional, estatístico, a violência está diminuindo, é um fato. Mas as pessoas, em geral, se você perguntar à população, a maioria vai achar que está aumentando. Por quê? Porque elas viram uma notícia, sai uma notícia que elas viram na TV ou onde for, dizendo de um homicídio. Então, eles usam a heurística da disponibilidade. Em vez de eles analisarem os dados estaticamente, eles vão e pegam da memória a primeira notícia do assunto que eles têm, e baseado nisso, eles formam as crenças deles. É basicamente isso. Legal, legal. Ainda a respeito do livro, do Andar do Bêbado, o autor prepara, ao longo do livro, né, a apresentação da teoria da regressão à média. Você poderia explicar melhor esse conceito para a gente? Poderia. Cara, esse é um conceito muito interessante, porque foi uma coisa que realmente teve impacto na minha vida, assim, no meu trabalho. Eu trabalhei um tempo que nem o Gustavo trabalha, com vela, sendo técnico de vela, e esse fenômeno acaba influenciando muito como assim, a maneira certa de ensinar ou não ensinar as pessoas. Mas, para dar uma contextualizada e contar uma história legal da regressão à média, primeiro, esse fenômeno ele foi estudado pelo primo do Charles Darwin, que é Francis Galton, o nome dele, em 1903. Foi um grande estatístico, inclusive. E assim, ele voltou à tona justamente com o Daniel Kahneman, um psicólogo israelense. E a história é a seguinte: o Daniel Kahneman estava dando uma palestra no Exército de Israel, falando sobre como era importante você ensinar baseado na recompensa e não baseado em punições. Então, ele estava expondo uma série de evidências provando isso. E aí, quando ele, depois de, sei lá, 1 hora de palestra, um general do Exército veio e falou para ele: cara, esse papinho de que é melhor ensinar falando, elogiando e não dando esporro e não punindo, pode funcionar até na Disney. Mas aqui no Exército de Israel eu sei que não funciona. Porque sempre que eu estou ensinando algum soldado alguma coisa e eu elogio ele, na próxima vez ele fica conformado e vai pior. E sempre que eu estou ensinando um soldado e aí eu puno ele quando ele faz algo errado, na próxima tentativa dele ele vai melhor. Então não vem com esse papinho de que é melhor elogiar do que punir, que eu sei que na prática isso não faz sentido. E aí, nesse momento, isso está descrito até no Rápido e Devagar e no Andar do Bêbado, o Daniel Kahneman teve um insight, que isso aí estava relacionado à regressão à média. E para entender isso, é importante entender que quando você erra alguma coisa, a tendência natural da sua tentativa seguinte é ser um pouco melhor. Quando você faz algo desastroso, a tendência é ser um pouco melhor, um pouco mais perto da média. Quando você faz algo muito bom, acerta algo, a tendência natural, a grosso modo, a tendência é você ir um pouco pior na próxima tentativa. Então, o que estava acontecendo ali no caso do general do Exército de Israel, ele estava caindo numa ilusão de que o soldado estava melhorando ou piorando por causa do feedback dele, do elogio do esporro. Quando, na verdade, era só uma tendência estatística chamada regressão à média. Nossa, Leonardo, bem interessante essa outra forma de encarar a realidade, né? Agora, falando um pouco mais sobre a teoria cognitiva, você pode falar um pouco sobre a lei dos números pequenos e sobre os 2 sistemas do pensamento do livro Rápido e Devagar? Então, primeiro, assim, esses 2 sistemas do Rápido e Devagar, que pelo próprio nome já está bem claro, né? O sistema rápido e o sistema devagar, digamos assim, eles não estão tão relacionados à estatística, eles são mais relacionados à psicologia. E ele divide, assim, a nossa forma de pensar em 2 sistemas, um devagar, mais analítico, que toma as decisões baseadas em uma análise racional, e um rápido, intuitivo, emocional, digamos assim. Mas sobre a lei dos números pequenos, essa é um termo até bem engraçado, é irônico. Para quem já estudou estatística, uma lei bem conhecida é a lei dos grandes números, né? Que é uma lei muito intuitiva, que quando você tem uma amostra, você está analisando algum parâmetro numa amostra, à medida que você aumenta o número da amostra, a tendência é que os resultados sejam mais confiáveis. Então, para pegar um exemplo, sei lá, pesquisa eleitoral. Se tem uma pesquisa eleitoral com 10 pessoas, ela vai ser muito menos confiável do que uma pesquisa eleitoral com 1.000 pessoas. E aí, assim por diante. Então, à medida que você aumenta o número de
de elementos na amostragem, você tende a aumentar a confiabilidade dos resultados. E aí o nome Lei dos Números Pequenos e Não Grandes foi cunhado pelo Kahneman em uma ironia, a Lei dos Grandes Números, que referente à tendência do ser humano de tomar decisões baseadas em poucas amostras, uma amostra pequena. Ou seja, ao invés de a gente achar que a gente precisa de uma amostra grande para os resultados serem confiáveis, a gente se contenta com um resultado com uma amostra pequena. Então, para dar um exemplo concreto, que acho que não ficou tão claro, eu ouço direto da minha mãe, tipo assim, compra aquele produto, minha amiga recomendou, ou compra aquilo, alguém recomendou, ou, sei lá, aquele médico é bom, dois amigos meus falaram. Isso é justamente a lei dos números pequenos, a gente acreditar que uma amostragem pequena, por mais confiável que ela seja, é suficiente para dar confiança em algum resultado ou crença, quando não é. A verdade é que, estatisticamente, a gente precisa de uma amostra suficientemente grande para ter resultados suficientemente confiáveis. Bom, bem legal, Leonardo. A gente já está chegando aqui no fim do nosso podcast. Você teria alguma série, algum filme ou livro para indicar para um jovem que deseja aprimorar seus conhecimentos e as noções sobre estatística? Então, cara, assim, tá meio evidente do podcast como um todo que esses dois livros aí, Rápido e Devagar e O Andar do Bêbado, são recomendações, assim, principalmente O Andar do Bêbado, porque o Rápido e Devagar, ele, assim, fala mais sobre psicologia e ele assim, é um livro de um prêmio Nobel, é um pouco mais denso, é um pouco mais difícil. Às vezes eu admito que eu acho até um pouco repetitivo, mas O Andar do Bêbado, cara, é muito interessante, porque é a constante busca de casos do dia a dia de todo mundo em que a estatística, a ideia da estatística brilha como algo extremamente importante. Então eu deixo essas duas recomendações. Agora, deixa eu pensar, eu não vou lembrar o nome exatamente, mas tem uma série no Netflix, que eu acho que é Dados, eu esqueci o nome, mas assim, se você pesquisar análise sobre séries sobre estatística no Netflix, vai aparecer, que é muito interessante. Também é justamente como a estatística influencia no dia a dia e basicamente mostrando como, assim, a estatística é a melhor bola de cristal que a gente tem. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa, algum livro interessante. Para quem está estudando, um livro mais acadêmico, para quem quer entender mais os conceitos, o livro Estatística Aplicada, Aprendendo Estatística com Excel, se não me engano, que é um livro que passa pelos conceitos básicos de estatística, mas o tempo todo esforçando a testar esses e aplicar os conceitos com Excel, de uma forma que, assim, torna o entendimento das ideias mais intuitivo. Então, eu deixo essas 4 recomendações aí. Pô, show de bola, Léo. Bem interessante, bem agregador essas recomendações. Mas uma última pergunta antes de encerrar o podcast. Você acabou citando as questões de pesquisas eleitorais. Será que você poderia falar um pouquinho das incertezas relacionadas às pesquisas? Porque muitas vezes, né, eu acho que todo mundo aqui já passou por isso de acreditar que um candidato ia ganhar e, no final das contas, deu um outro bem diferente. Não sei se poderia comentar um pouquinho sobre. Tá bom, então, só para... Com muito cuidado, é um assunto muito espinhoso, um assunto que é de fato complexo, assim, se eu for entender a fundo, os detalhes, do ponto de vista estatístico, é complexo. Então, tem um risco de eu falar alguma besteira aqui, então confiram o que eu vou falar e eu vou tentar ser bem simples na minha fala e qualquer coisa vocês cortem essa parte do podcast. Mas, assim, o ponto é, quando a gente vê, por exemplo, eu vou dar ideia simples, assim, quando a gente vê, por exemplo, o caso da eleição do Rio, do Witzel, que há pouco tempo antes das eleições, sei lá, a chance, a intenção de voto estimada para ele era, sei lá, baixíssima, não lembro em números, era menos de 10%, e no final ele acabou ganhando por uma margem até grande. E aí, muita gente olha esse resultado como pretexto para descreditar totalmente as análises estatísticas posteriores. Então elas pegam e falam, caraca, mas olha só, olha que bizarro, o Witzel estava muito atrás e ganhou, como assim? E muitas pessoas também são um pouco enganadas quando elas veem uma pesquisa e tem aquela incerteza de mais ou menos 2%, né? Margem, intervalo de confiança de mais ou menos 2%, então elas acham que
se alguém tem um candidato tem 50% de intenção de voto com mais ou menos 2%, quer dizer que com certeza ele vai receber uma votação entre 48% e 52%, quando não é verdade. Mas para não entrar muito nos detalhes e acabar não falando besteira, o caso do Witzel, sim, dessa vez ele ganhou e contrariou as pesquisas. Mas as próprias pesquisas, lembra? Eu sei que é meio óbvio, mas as pessoas às vezes não entendem isso, e acho que é importante ressaltar. As próprias pesquisas, elas diziam que o Witzel tinha uma certa probabilidade de ter uma intenção de voto. Ou seja, está dentro das pesquisas a possibilidade dele ter algo diferente ou até muito diferente daquilo. As pesquisas podem errar. E quando você quer analisar de fato se as pesquisas eleitorais são confiáveis ou não, mais uma vez, é até engraçado, esse caso do Witzel, ou esses casos que as pessoas pegam, é um caso de análise da lei dos números pequenos. As pessoas pegando um caso para generalizar. Se você quer realmente entender e ver as tendências estatísticas e se está acertando ou não, você tem que pegar um conjunto de amostras de várias pesquisas e ver como é que os resultados se comportaram nesse conjunto, fazer uma meta-análise de várias pesquisas. E quando você faz isso, você vê que realmente, dentro do intervalo de confiança e enfim, dos detalhes estatísticos propostos para as pesquisas, elas cumprem exatamente o papel que elas se propõem a fazer. Então é até engraçado, assim, que é um caso da lei dos números pequenos, a gente pegar um exemplo de um caso que não dê certo e generalizar para todo o processo de pesquisa, quando o próprio processo de pesquisa ele prevê a possibilidade de um erro. Bem legal. Assim, acho que foi bem esclarecedor aí pra gente, Léo. Muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade para a gente gravar esse podcast. Tenho certeza que vai agregar bastante, não só para nós, mas para a turma como um todo. Beleza, espero que as pessoas gostem. Se alguém tiver mais alguma recomendação, alguém quiser conversar comigo no privado, sei lá, se algum milagre acontecer, alguém gostar, eu estou disponível. Pode até mandar meu número. E é isso.